Olá, internauta. Vamos falar agora um pouco sobre Roma, que começou como uma pequena cidade ali na região central da Península Itálica, no Vale do Rio Tibre, e depois acabou se transformando numa espécie de república aristocrática, onde os proprietários de terras, em especial os patrícios, detinham um grande poder e controlavam a maior parte da população, que seriam os plebeus. Ao longo da República, nós temos a expansão dos romanos pela Península Itálica, seu conflito com os cartagineses ao sul, disputando áreas de comércio no mar Mediterrâneo, e depois, ao final desse período republicano, a disputa de poder entre os senadores e os patrícios, de um lado, e o exército, liderado por generais que também de origem patrícia, que queriam mais poder e mais espaço dentro do cenário político romano. A crise do poder político romano foi provocada, em especial, pela disputa entre essas duas forças que nasceram junto com Roma, o patriciado de um lado, o exército e o senado. Agora, nós temos que pensar que, para solucionar a crise, a razão foi construir um acordo, e esse acordo chamamos de triunviratos. Existiram dois triunviratos na história, um formado por Pompeu, Crasso e Júlio César, que terminou com a ascensão de Júlio César ao poder depois de disputar poder com Pompeu, e se tornou o homem mais poderoso de Roma, no caso Júlio César, sendo assassinado pelos senadores em 44 a.C., um período de crise que se seguiu até a formação do segundo triunvirato, formado por partidários de César, Lépido, Marco Antônio e seu sobrinho Otávio. Com a disputa de poder entre Marco Antônio e seu sobrinho Otávio, a disputa ficou muito tensa e o resultado qual foi? A derrota de Marco Antônio e a ascensão de Otávio, que inaugura um novo período, o Império. Então o Império ele nasce daquilo que foi a crise da República e continua num cenário muito semelhante àquilo que nós podemos pensar como a expansão do poder político e do poder econômico romano. O controle da produção agrícola, o uso do latifúndio e da mão de obra escrava, que marcou pelo menos 300 anos do Império. E, por fim, a sua crise, tanto por motivos internos, a crise do escravismo, quanto a de motivos externos, as pressões dos povos invasores, os chamados bárbaros. Mas, para isso, nós precisamos pensar como o Império como um grande quebra-cabeça, onde a falta de uma parte acaba prejudicando a outra. E isso a gente sentiu analisando cerca de 2000 anos de eventos da história romana. Obrigado.